Olá, alunos e alunas, sejam todos bem-vindos e bem-vindas na nossa aula de revisão. Hoje nós vamos começar a revisar a parte de atomística e química geral. Nesta aula de revisão sobre o tema de atomística, eu vou primeiramente apresentar o resumo da teoria, depois você pausa o vídeo, resolve os exercícios dessa aula, que são o número 6, o 34, sobre a constituição íntima da matéria, o 6 e o 34, o número 1, o 33 e o 40, referentes à tabela periódica, e por fim, aí vocês resolvam o exercício número 25 e o número 31, que se referem às ligações químicas, tá ok? Eu vou primeiro revisar a teoria. Aí depois da revisão você pausa o vídeo e resolve os exercícios. Depois de resolver os exercícios você volta e assiste a resolução, ok? Então vamos começar. Primeiramente vamos rever a constituição íntima da matéria, né? A matéria, segundo os filósofos gregos, Empédocles, a matéria era constituída de 4 elementos. A matéria era constituída de ar, fogo, terra e água. Esses eram, segundo o filósofo grego Empédocles, e posteriormente Aristóteles também deu atribuições a esses elementos. A constituição íntima da matéria é constituída desses elementos: ar, água, fogo e terra. Muito bem. Depois de Aristóteles e Empédocles aparece o famoso Leucipo de Abdera e Demócrito, que estabeleceram que a matéria era constituída de partículas minúsculas, indivisíveis, e o conjunto dessas partículas constituía a matéria. E pela primeira vez surge a palavra átomo, atribuído aos filósofos Leucipo e Demócrito. Partícula minúscula, indivisível, indestrutível, chamada de átomo. Depois, isso era uma ideia filosófica, né, que não tinha comprovação científica. Quem teve oportunidade de provar cientificamente essa ideia, aí já constitui um modelo atômico. O modelo já tem fundamentação científica. E essa era dos modelos atômicos é inaugurada no início do século XIX pelo cientista famoso e conhecido como John Dalton. O Dalton ele se fundamentou nas leis de Lavoisier, a lei da conservação das massas, e a lei de Prost, a lei da proporção definida ou constante, e atribuiu ao átomo uma partícula maciça, indivisível, indestrutível e semelhante a uma bola de bilhar. Esse é o modelo característico do átomo de Dalton. O átomo é uma esfera maciça, homogênea, indivisível, indestrutível, similar a uma bola de bilhar. Posteriormente, aparece o cientista Joseph Thomson, que fez experimentos utilizando descargas elétricas e descobriu que o átomo era muito mais do que uma matéria maciça e contínua, ou seja, não tinha espaços vazios. Não, com esses experimentos das descargas elétricas realizadas por Thomson, ele deduziu que o átomo é um grande fluido de carga positiva, e nesse fluido de carga positiva estão inseridas as cargas elétricas negativas, que similar a um modelo caracterizado como um modelo semelhante a um pudim de passas. Nesse pudim de passas, o pudim é o átomo, que é uma esfera carregada positivamente, onde nessa esfera estão inseridas as cargas elétricas negativas com a finalidade de deixar a matéria eletricamente neutra. Esse é o átomo de Thomson, que pela primeira vez, através desse modelo,
ocorreu a descoberta das partículas carregadas com carga elétrica negativa, que são os elétrons. Exatamente, é atribuído a Joseph Thomson a descoberta dos elétrons. Posteriormente, o famoso cientista Rutherford, ele fez experimentos através da radiação, porque entre Rutherford e Thomson foi descoberto aqui nesse meio termo a radioatividade pelos cientistas Henri Becquerel e Marie Curie, e ele fez uso da radiação para chegar ao átomo que é semelhante a um sistema solar. O átomo de Rutherford, ele é semelhante a um sistema solar, ou seja, o sistema solar ele tem o centro do universo como sendo o Sol, e os planetas ficam em órbita definidas, circulando ao redor do Sol. Aqui no caso o átomo tem uma região central minúscula chamada de núcleo, onde no núcleo eu tenho os elétrons, os prótons que possuem carga positiva. Os elétrons que eu estava me referindo estão nessa região do espaço chamado de eletrosfera, e na eletrosfera os elétrons estão circulando ao redor do núcleo, de modo a deixar a matéria eletricamente neutra. Então, passa agora o átomo a apresentar um pequeno núcleo responsável pela massa do átomo. E nesse núcleo existem as cargas positivas, que são os prótons. Posteriormente ao modelo de Rutherford, que dizia que os elétrons estão em órbitas ao redor do núcleo como se fosse o sistema solar, mas nessa ocasião surgiu um problema. O problema é o seguinte: segundo o modelo de Rutherford, o elétron ele tende a ter um deslocamento circular ao redor do núcleo, e pela física clássica, uma partícula em movimento circular tende a perder energia e ela poderia colidir exatamente com o núcleo, já que o núcleo tem carga positiva e os elétrons com esse movimento circular perdem energia e poderiam colidir com o núcleo. Esse modelo, atribuído ao cientista Rutherford, apresentou esse problema, vamos dizer assim, né? O elétron, nesse deslocamento com esse movimento circular ao redor do núcleo, pode colidir com o núcleo? Posteriormente, o colaborador de Rutherford, o cientista Niels Bohr, responde que não vai colidir com o núcleo. O elétron não colide com o núcleo porque ele se desloca ao redor do núcleo com uma energia própria, contínua, e ela é sempre constante. Por conta dessa energia é que os elétrons ficam nesta órbita, e ele não vai sair dessa órbita de modo a colar no núcleo. Não. Isso por conta que o elétron possui a palavra-chave que caracteriza o elétron do Bohr, a energia que o elétron possui. Para provar este fato, isso daqui é o clássico experimento realizado com o átomo de hidrogênio para demonstrar, para provar a presença de energia no elétron. Então, aqui está o elétron do hidrogênio circulando ao redor do núcleo, que tem um próton, e esse elétron ele recebe uma quantidade de energia em forma de luz, pode ser em forma de calor ou também através de uma descarga elétrica. Então, o que vai acontecer? O elétron, ao receber essa quantidade de energia externa em forma de luz, que eu vou aqui representar a luz pelo comprimento de onda lambda, luz, ou pode ser representado o calor por este triângulo, que representa um aquecimento, ou esse raio, que representa descarga elétrica. Então, o que vai acontecer? Como o elétron já tem energia, ele vai receber energia externa em forma de luz, calor ou eletricidade, e aí ele salta
para um nível de maior energia. Aqui o elétron estava inicialmente num nível N1 com uma energia E1, e agora ele recebeu uma quantidade de energia externa e por isso agora ele ficou mais energético, e por conta deste fato ele é obrigado a saltar para o nível E2, que tem uma energia maior do que o E1, porque o nível E2 vai comportar o elétron com a energia que ele já tinha mais a energia que ele recebeu. Mas ele saltou do nível E1 para o nível E2 porque ele foi obrigado. Mas o normal, a situação que deixa o elétron estável é ele retornar para o nível aonde ele estava inicialmente. E quando ocorrer o retorno do elétron ao nível anterior, o mais interno, na hora que ele retornar ao nível mais interno, o que vai acontecer nesse momento? Aí ele vai liberar aquela energia que ele recebeu em forma de ondas eletromagnéticas, ou seja, luz de cor definida. Ondas eletromagnéticas. Então, isso explica, por exemplo, aquele fenômeno da luz emitida dos fogos de artifício, a luz proveniente da excitação dos átomos no teste da chama, dos luminosos, das metrópoles que emitem aquelas cores diversas e variadas, e esses fenômenos que implicam a mudança de coloração é decorrente da absorção de energia em forma de luz, calor ou eletricidade, que deixa o elétron mais energético e por isso ele salta para o nível mais energético E2. Ele retorna para o nível anterior, porque lá ele é mais estável, onde a energia é menor, e no retorno, aquela energia que ele havia recebido, ele libera essa energia em forma de luz de cor definida. Luz de cor definida são exatamente essas ondas eletromagnéticas. Essas ondas eletromagnéticas possuem um determinado comprimento de onda que caracteriza o amarelo, o verde, o lilás, o preto, o branco, etc. Cada coloração específica tem um comprimento de onda decorrente do retorno do elétron para o seu nível mais interno, na qual ele é mais estável. Na prova do Enem, nos últimos anos, tem pedido muito questões relacionadas ao átomo de bório, que eu quero chamar a atenção de vocês para este fato. Posteriormente, aparece, depois do átomo de Rutherford-Bohr, que tem uma região central chamada de núcleo. No núcleo tem os prótons e ao redor do núcleo, na eletrosfera, estão os elétrons em órbitas e nessas órbitas os elétrons possuem uma energia própria, contínua e constante. E ela não aumenta e nem diminui. Aí em 1925 aparece o cientista Sommerfeld, que atribui as órbitas do elétron ao redor do núcleo. Essas órbitas são elípticas e não circulares. E uma outra contribuição importante do Sommerfeld, além das órbitas elípticas, é o surgimento das divisões internas dos níveis ou camadas em subníveis. Exatamente os subníveis S, P, D e F, sendo que o subnível S comporta no máximo 2 elétrons, o subnível P comporta no máximo 6 elétrons, o subnível D comporta 10 elétrons e o subnível F comporta um total de 14 elétrons. Agora que nós já temos os níveis e agora os chamados subníveis, isso acaba originando o famoso e muito utilizado por todos nós, chamado de diagrama de Linus Pauling, utilizado para fazer a distribuição eletrônica, ou seja, a distribuição dos
elétrons ao redor do núcleo. Vamos utilizar aqui um exemplo. Eu quero fazer a distribuição eletrônica do átomo de ferro, cujo número atômico é igual a 26. Então, utilizando aqui o diagrama de Linus Pauling, então eu vou começar com um S2, 2 elétrons, sempre ocupando a capacidade máxima do subnível, e se precisar de colocar mais elétrons, eu acabo passando para o subnível subsequente, que aqui no caso é o 2S2. Total já tem 4 elétrons. Ultrapassei a capacidade máxima do subnível 2S, agora eu vou para o 2P. E o 2P tem no máximo 6 elétrons. 2P6 eu já tenho 10 elétrons. Depois do 2P6 eu tenho o subnível 3S, que comporta 2 elétrons, 12. Depois do 3S o subsequente é o 3P, que comporta no máximo 6 elétrons. Então já tem 2, 4, 10, 12, 18 elétrons. Depois temos o subnível 4S2 com 20 elétrons, já está próximo. 4S2 com 20 elétrons, faltam 6 elétrons, e o subnível subsequente é o 3D. O 3D ele comporta no máximo 10 elétrons, mas eu só preciso de 6 elétrons. Então terminou no subnível 3D6. Essa é a chamada ordem energética. Essa chamada de ordem energética leva em consideração a distribuição eletrônica pelo diagrama de Linus Pauling. Essa é a famosa distribuição eletrônica. Quando vocês fizerem um exercício e ele pedir faça distribuição eletrônica de um determinado átomo com um número de elétrons, e aí você vai usar, para fazer a distribuição eletrônica, a ordem geométrica. E nessa ordem geométrica desculpe, a ordem energética. A geométrica eu vou fazer daqui a pouquinho. Não é a geométrica, é a energética. A distribuição eletrônica é a mesma coisa que faça a ordem energética. E, aliás, essa ordem energética ela tem o subnível mais energético. Qual é o subnível mais energético? Aqui está a resposta. O subnível mais energético é o subnível 3D6. Esse daqui é o subnível o que tem maior energia, porque aqui, quando o elétron está próximo do núcleo, a força de atração é muito grande e a energia potencial é muito pequena. À medida que o elétron fica mais distante do núcleo, a força de atração vai diminuir e, consequentemente, para contrabalancear a atração que é menor, a energia potencial aumenta. Então, de todos esses subníveis do diagrama de Linus Pauling aqui, desses que foram colocados, o subnível 8S é o mais energético. Na distribuição eletrônica do ferro, o subnível mais energético é o 3D6. Bom, eu estava falando da ordem geométrica, né? Então agora que eu vou fazer a chamada que ele vai pedir para você, a ordem geométrica, aí eu devo colocar esses subníveis em ordem de organização de cada nível. Porque aqui, nessa ordem energética, os subníveis estão misturados. Observem, eu comecei aqui no subnível 1S2 do primeiro nível, depois passei para o segundo nível 2S2, 2P6, fui para o terceiro nível 3S2, 3P6, depois do terceiro nível fui para o quarto nível 4S2 e voltei para o terceiro. Notem que nessa distribuição em ordem energética os subníveis se misturam, tá vendo? 3P, 4S, 3D, 4P, 5S, depois vou para o 4D, 5P, 6S e volto para o 4F. E na ordem geométrica eu vou organizá-los por níveis. Então no primeiro nível eu tenho o subnível 1S2, depois no segundo nível eu tenho o subnível 2S2 e o 2P6. Agora é só eu copiar
os subníveis acima e colocá-los em ordem chamada de ordem geométrica. No terceiro nível eu tenho agora o subnível 3S2 e o 3P6, e no terceiro nível também eu tenho o subnível 3D6 aqui, e por último eu tenho agora o subnível 4S2 no quarto nível, quarto e último nível. A seguir, depois da ordem geométrica, eu coloco a distribuição por camadas eletrônicas, ou níveis de energia. Primeiro nível, camada K, com 2 elétrons. Camada L, segundo nível, com 8 elétrons. Camada M, ou terceiro nível, eu tenho 6 com 6 dá 12, com mais 2, 14 elétrons. E aqui na camada N, ou quarto nível, eu tenho 2 elétrons. Que, aliás, aqui está localizado a chamada de camada de valência, ou última camada, que está no subnível mais externo. Isso é o que nós chamamos de CV, significa camada de valência. E na camada de valência está localizado o subnível mais externo. E como vocês podem ver nesse exemplo do caso do ferro, nem sempre o subnível mais externo é o subnível mais energético também, né? Pode até coincidir do subnível mais externo ser o mais energético, pode coincidir, mas não necessariamente o subnível mais energético é o mais externo. Bom, agora eu vou colocar aqui um último caso que eu vou pedir agora para vocês fazerem a distribuição eletrônica do ferro com carga mais 2, o átomo de ferro que perdeu 2 elétrons. É isso que significa essa carga positiva na forma de um cátion. O átomo de ferro, ele perdeu 2 elétrons. Agora a pergunta que vai surgir é o seguinte: da onde eu vou retirar os 2 elétrons do ferro? Do subnível mais energético ou do mais externo? De onde eu devo tirar os elétrons? A resposta é aqui, ó, do subnível mais externo. Sempre os elétrons devem ser removidos da camada de valência. Sempre retirar os elétrons do subnível mais externo. Aqui no subnível mais energético, eu devo acrescentar elétrons se for o caso, tá? Mas acrescentar elétrons no mais energético e remover elétrons no mais externo. E ao remover os elétrons, eu ficarei com o subnível 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6 e 3d6, com um total de 24 elétrons. Ele tinha 26, né? Ele perdeu 2 elétrons e ficou com 24 elétrons, e os elétrons removidos são sempre os que localizam-se na camada de valência, que é o subnível mais externo, que eu deveria tirar os elétrons. Tá, percebi, se eu precisar, por exemplo, tirar mais um elétron, no caso do ferro 3+, e essa carga mais 3 indica que o ferro está perdendo 3 elétrons. Bom, então você vai tirar um total de 3 elétrons, sendo 2 da camada de valência, e o terceiro elétron você vai tirar aqui do subnível 3D. O 3D tem 6 elétrons, você vai tirar um elétron do D e ele vai ficar com 5. E aí a resposta será igual a distribuição do íon ferro 3+, vai ser 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, e aí eu tirei 2 elétrons do subnível 4s, tirei um elétron do subnível 3d. O D, que tinha 6 elétrons, agora ficou com 5. Terminou em 3d5, portanto, é a resposta. Ok, conseguiram lembrar? Essa primeira parte referente à revisão da atomística
nós temos que destacar aqui para vocês o que cai normalmente em grande frequência nos vestibulares aqui do estado de São Paulo, também na prova do Enem, é o modelo atômico de Bohr. É esse aqui, ó. E claro, né, a distribuição eletrônica, que é muito importante que todos vocês saibam manusear o famoso diagrama de Linus Pauling. Bom, depois da revisão referente a esses modelos atômicos, eu quero agora revisar alguns pontos relevantes da tabela periódica, ok? Primeiramente, os elementos da tabela periódica, eles estão dispostos em ordem crescente do número atômico. Se perguntarem para vocês como os elementos da tabela estão dispostos, aí vocês vão responder: os elementos estão dispostos em ordem crescente do número atômico. A princípio, essa arquitetura dessa tabela periódica atribuída ao russo Dmitry Mendeleev, ele inicialmente tinha disposto os elementos em ordem crescente das massas atômicas, mas esse critério de massas apresentou uma inconsistência. A inconsistência que tinha alguns elementos localizados em famílias que não apresentavam as características dos outros elementos. Posteriormente, Moseley e Meyer determinaram que, na verdade, a tabela periódica do Mendeleev ela era disposta em ordem crescente não das massas, mas de acordo com o número atômico. Os elementos estão localizados na tabela em linhas verticais, que são as famílias ou grupos, e nas linhas horizontais, que são os períodos ou séries. Os elementos que estão na mesma família possuem as mesmas propriedades químicas, né, devido ao mesmo número de elétrons na última camada. Agora, nos períodos, nessas linhas horizontais, os elementos localizados na mesma linha, porque eles possuem o mesmo número de elétrons da última, o mesmo número de camadas ao redor do núcleo. Por exemplo, aqui nós temos o primeiro período, todos os elementos têm em comum uma camada ao redor do núcleo. Segundo período, 2 camadas ao redor do núcleo. Terceiro período, 3 camadas ao redor do núcleo. Quarto período tem 4 camadas ao redor do núcleo. Quinto período, 5 camadas ao redor do núcleo. Sexto período tem 6 camadas ao redor do núcleo. E o sétimo período, essa sétima linha, todos os elementos têm em comum um total de 7 camadas ao redor do núcleo. As famílias vão de número 1 até a número 18, sendo que as famílias 1 e 2 e depois de 13 a 18, esses elementos localizados nessas colunas 1 e 2 e de 3 a 18, eles têm em comum o fato de possuírem o subnível mais energético como sendo S. Aqui está. São os chamados elementos representativos. Representativos são aqueles elementos localizados na família 1A, 1 e 2 e de número 13 até a número 18. Esses elementos localizados nessas famílias têm em comum o fato de terminarem no subnível S ou P e por isso são chamados elementos representativos. Nessa área central da tabela, da família de número 3 até a família de número 12, que é a antiga chamada subgrupo B, né? Nós temos os elementos localizados nessa área central em comum o fato de todos terminarem no subnível D de dado e por isso são chamados elementos de transição ou transição externa. Aqui no sexto período e no sétimo período, respectivamente, nós temos 2 elementos, o lantânio e o actínio, que originaram uma nova série de elementos. E a partir do lantânio originou a série dos lantanídeos e a partir do actínio originou a série dos actinídeos ou actinoides, e eles têm em comum o fato de terminarem no subnível F, e como eles estão dentro da transição,
por isso são chamados elementos de transição interna. Agora eu vou voltar aqui nesse resumo apenas para lembrar a vocês o seguinte: as propriedades físicas dos elementos da tabela periódica. Aqui em roxo estão os metais da tabela periódica. Os metais são sólidos na temperatura ambiente, eles possuem brilho metálico característico, são dúcteis, são maleáveis, ou seja, são transformados em fios e lâminas, e isso é uma característica importante dos metais. Conduzem corrente elétrica e calor na temperatura ambiente, onde eles são sólidos, exceto o mercúrio, que é líquido. Nessa região menor, em verde, estão os ametais. Os ametais não possuem brilho, não são dúcteis nem maleáveis, não conduzem eletricidade. Nós temos os ametais no estado sólido, líquido e gasoso, em diferentes estados físicos, sendo que, como exemplo de um ametal sólido, eu tenho o iodo, por exemplo, o iodo, o enxofre, o fósforo. Líquido eu tenho o bromo, gasosos eu tenho nitrogênio, oxigênio, por exemplo, cloro, flúor, etc. Bom, e aqui entre os metais e os não metais, nós temos também os chamados de semimetais ou metalóides, né? Os semimetais ou metalóides, eles estão localizados aqui nessa região que eu vou colocar numa cor diferente aqui, ó. Aqui estão os falsos metais, os semimetais ou metalóides. Eles possuem uma propriedade intermediária de um ametal e de um metal. Então, o metal, ele é dúctil maleável, possuem brilho metálico, conduzem calor, eletricidade, e um detalhe que eu vou acrescentar com relação aos metais aqui, ó. Eles são eletropositivos. Vou colocar essa propriedade aqui, ó. Eletropositivos significa que eles têm uma tendência em doar elétrons. Já os ametais são ao contrário dos metais, eles são eletronegativos. A tendência dos ametais é receber elétrons. Mas qual é o motivo que o metal doa elétron e o ametal tende a receber elétron? Por que isso? Porque para que eles adquiram a estabilidade dos gases nobres. Aqui estão os gases nobres em amarelo. Eles são os elementos estáveis. Eles são estáveis porque eles possuem a camada de valência completa. Vou escrever aqui, ó, CV, né? A abreviação da camada de valência dos chamados gases nobres. A camada de valência é completa. E por eles serem estáveis, motivo a camada de valência completa, então eles não reagem, eles são inertes na temperatura ambiente. O hidrogênio, ele é sui generis, ele é peculiar, ou seja, ele não é metal, não é semimetal e nem é considerado ametal, tá? Dependendo da situação, o hidrogênio, se estiver ligado a um metal, ele passa a ter propriedade de ametal, e se ele estiver ligado ao metal, ele passa a ter propriedade de um metal, certo? Agora nós vamos, depois desse panorama geral das propriedades da tabela periódica, vamos rever das propriedades periódicas, das características do elemento da tabela periódica, né? Vamos rever aqui algumas propriedades periódicas. Isso cai muito nos vestibulares, muito, muito, muito. O raio atômico que mede o tamanho do átomo. O tamanho do átomo, ele aumenta nas famílias de cima para baixo de acordo com o tamanho do átomo, porque os átomos na família, os maiores estão embaixo, porque nesse sentido aumenta o número de camadas eletrônicas.
E por que o raio atômico aumenta nos períodos da direita para a esquerda? Porque nesse sentido o número atômico diminui e consequentemente diminui a força de atração que o núcleo exerce sobre os seus elétrons e por isso o átomo fica maior. O maior átomo da tabela periódica está localizado aqui no canto inferior esquerdo e esse elemento chama-se frâncio. Esse é o maior átomo da tabela periódica. A propriedade da energia de ionização é a energia necessária para arrancar o elétron da camada de valência, transformando ele em um cátion mais o elétron. Consequentemente, quanto mais atraído estiver o elétron ao núcleo, maior é a energia disponível para sua retirada. Então, quanto menor for o átomo, maior a energia necessária para a remoção do elétron. O átomo que tem maior energia de ionização está localizado aqui. Ao contrário do frâncio, que é o maior átomo, esse aqui é o menor e, consequentemente, o mais atraído. E, ou seja, mais difícil de arrancar o elétron da camada de valência. É o gás nobre hélio. A afinidade eletrônica é a energia liberada quando um átomo recebe um elétron e se transforma num íon ânion. Quando um átomo recebe um elétron, ele libera uma energia chamada afinidade eletrônica. E o átomo que libera maior energia por conta do recebimento do elétron, transformando-se no ânion, é o elemento químico cloro. O eletronegativo é a propriedade que o átomo tem de atrair elétrons e ficar estável como um gás nobre. Ele vai atrair elétrons para ficar estável. Então isso não se aplica para os gases nobres, porque eles já são estáveis e não precisam atrair elétrons, porque já encontram-se com a camada de valência completa. E quem é o átomo mais eletronegativo da tabela periódica é o flúor. Agora, ao contrário, o átomo chamado de eletropositivo é o átomo cuja tendência é de doar elétrons. Ele doa elétrons por quê? Qual é o motivo para ele doar elétrons? Não, o motivo que ele doa elétrons é para ele ficar estável como um gás nobre. E aí quem doa elétrons mais facilmente são os átomos que possuem o maior raio atômico, porque os maiores átomos, os elétrons mais externos, estão mais afastados do núcleo e, consequentemente, fica mais fácil a sua remoção. Então, o átomo mais eletropositivo é o maior, que é o flúor. O átomo mais eletronegativo, o flúor não, desculpe, o frâncio. O flúor, que eu acabei de falar, é o inverso, é o átomo mais eletronegativo. Revisando esse aspecto, eletronegatividade é a tendência que o átomo possui em atrair elétrons. Atrair elétrons para quê? Para adquirir a estabilidade de um gás nobre. E esses átomos eletronegativos estão localizados aqui na parte direita da tabela, exceto os gases nobres. Então isso se aplica para os ametais. A propriedade de eletropositividade ou caráter metálico é o contrário disso que eu acabei de falar. Enquanto os eletronegativos são átomos cuja tendência é de atrair elétrons para ficar estável, os eletropositivos têm uma tendência de doar elétrons da camada de valência para deixar a camada de valência completa, o que deixa o átomo estável. E isso está atribuído para os elementos da tabela periódica do lado esquerdo, que são os
chamados de metais, os metais da tabela periódica. Sobrepondo a propriedade da eletropositividade com a eletronegatividade, origina essa propriedade chamada de reatividade química. Se nós colocarmos as duas propriedades, uma sobreposta sobre a outra, vai originar essa propriedade da reatividade. Essa propriedade da reatividade química diz que a tendência dos ametais, que está aqui na parte direita da tabela, é receber elétrons para ficar estável. Aqui do lado esquerdo estão concentrados os metais, que são eletropositivos, e a tendência dos metais é de doar elétrons. E como daqui a pouco nós vamos combinar metal com ametal, metal com metal e ametal com ametal, originando as ligações químicas. Só para deixar também esclarecido aqui a propriedade da densidade. A densidade ela aumenta das laterais para o centro e de cima para baixo. E o elemento mais denso da tabela periódica encontra-se localizado aqui na parte central inferior, e esse elemento chama-se ósmio. Esse é o elemento mais denso da tabela periódica. Ponto de fusão e ebulição é bem variável, né? Eles aumentam de baixo para cima aqui do lado esquerdo e de cima para baixo do lado direito, e da parte central, da parte superior para inferior. Aqui é bem variável, né? Isso é uma propriedade aperiódica. Muito bem, acabamos de fazer aqui uma revisão das propriedades periódicas. Isso, meus amigos e minhas amigas, é muito importante. Isso eles pedem muito nos vestibulares. Muitas questões que se referem a esse tópico. E como eu estava falando dessa propriedade chamada de reatividade, que faz com que os átomos adquiram a estabilidade de um gás nobre, agora nós vamos fazer o seguinte: nós vamos fazer a combinação desses elementos que vai originar as ligações químicas, metal com metal, ametal com ametal e metal com ametal. Mas o princípio dessas combinações é a chamada teoria do octeto dos 8, a teoria que permite o átomo adquirir a estabilidade dos gases nobres. Metais alcalinos, a tendência é doar um elétron da última camada e adquirir carga mais um. Os alcalinos terrosos, a tendência é doar 2 elétrons e ficar com carga mais 2. O alumínio da família 3A tem 3 elétrons na última camada, a tendência é de doar os 3 elétrons e ficar com carga mais 3. Já os ametais que vão receber elétrons são esses aqui, da família 5A, 6A e 7A. O da 5A tem 5 elétrons na última camada, recebe 3 e fica com carga menos 3. O da 6A tem 6 elétrons na última camada, 6 para 8 recebe 2 e fica com carga menos 2. E os halogênios da 7A, a tendência é receber um elétron e ficar com a carga menos 1. E o carbono da 4A, PC? O carbono da 4A, a tendência é receber 4 elétrons, mas aqui não tem metal que doa essa quantidade de elétrons que o carbono precisa, então ele não vai aparecer na ligação iônica, só na covalente. Na ligação iônica, aqui está. É a combinação de um metal, que acabamos de ver, cuja tendência para ficar estável é doar elétron. Quando o metal doa elétron, vira um cátion, e ele combina-se com a metal ou hidrogênio, que é o contrário. Ele adquire estabilidade recebendo elétrons e se transforma num ânion. O cátion, ele é menor que um ânion, então essa ligação do cátion com o ânion estabelece esse aglomerado de partículas chamado de retículo cristalino, onde o cátion está ligado ao ânion por uma força de atração eletrostática que caracteriza a ligação iônica, muito forte. A combinação do metal com a metal origina o composto iônico, que é sólido a temperatura ambiente. A força eletrostática é muito forte, então ele tem alto ponto de fusão e ebulição. Eles não conduzem eletricidade no estado sólido, mas eles conduzem eletricidade quando aquecidos até a fusão
e em solução aquosa, onde a água dissocia o sal, separa os íons e permite que os íons livres conduzam eletricidade. A ligação covalente é a combinação de um ametal ao hidrogênio com ametal ao hidrogênio, onde os dois querem receber elétrons e ninguém pode doar. Se os dois querem receber elétrons e ninguém doa, então eles se aproximam e fazem o que nós chamamos de compartilhamento de elétrons, que caracteriza a ligação covalente. Aqui na ligação covalente, eu quero chamar a atenção de todos vocês que esse é o parâmetro de resolução numa questão de segunda fase. Eu faço a fórmula de Lewis ou eletrônica, onde eu expresso os elétrons ao redor do símbolo da camada de valência. Depois, cada compartilhamento eu uso esse traço que caracteriza a ligação covalente. E por fim, eu coloco aqui a fórmula e o número de átomos utilizados nesse compartilhamento. Só para lembrá-los que o composto originado é uma molécula ou composto molecular. Podem ser sólidos, líquidos ou gasosos a temperatura ambiente. A ligação covalente ela é mais fraca que a iônica, então ele precisa de um ponto de fusão e ebulição inferior em relação ao composto iônico, e ele não conduz eletricidade comparado com o iônico, por exemplo. Aqui nós temos um resumo de quantos compartilhamentos os elementos realizam. O hidrogênio, que só tem um elétron, compartilha um par, assim como os halogênios da família 7A. Agora, os calcogênios da 6A, que tem 6 elétrons na última camada, 6 para 8, eles compartilham 2 pares de elétrons, pode ser através de 2 ligações simples ou através de uma ligação covalente dupla. O da família 5A tem 5 elétrons na última camada, para 8 eles compartilham 3 pares de elétrons, existem 3 possibilidades. 3 ligações covalentes simples, uma ligação simples, uma ligação covalente dupla e uma ligação covalente tripla. E da família 4A, que eu estava falando há poucos instantes, do carbono, que tem 4 elétrons na última camada e a tendência é receber 4 elétrons. Mas como ninguém vai doar esses 4 elétrons para o carbono, então ele compartilha 4 pares de elétrons. E são 4 possibilidades para realizar esse compartilhamento. Pode ser por 4 ligações covalentes simples, pode ser por 2 ligações simples e uma dupla, pode ocorrer o compartilhamento por 2 ligações duplas ou uma ligação tripla e uma simples. A ligação covalente dativa é aquela que surge quando um átomo já adquiriu a estabilidade química, por exemplo, no dióxido de enxofre. No SO2, os 2 átomos aqui do lado esquerdo compartilham 2 pares de elétrons e já adquirem a estabilidade. O átomo da sua direita, que precisa de 2 elétrons, mas o enxofre não pode mais doar, então ele empresta, entre aspas. Esse emprestar significa que o oxigênio vai atrair o par de elétrons do elemento central, estabelecendo o que nós chamamos de ligação covalente dativa, representado de forma tradicional por essa setinha. Muitos autores usam só um tracinho, que os alunos confundem com a ligação covalente normal, e eu particularmente não gosto de usá-la por esse motivo. A ligação metálica é estabelecida entre metais, e eles são sólidos na temperatura ambiente. A ligação metálica é muito forte, tá? E ela se estabelece quando um metal ele tende a doar elétrons, mas o outro metal também quer doar, então esses elétrons ficam soltos, livres ao redor do átomo, que constitui o que nós chamamos tecnicamente de mar de elétrons. E esses elétrons livres conferem uma propriedade especial aos metais, até aqui está aqui em cor diferente. Os metais conduzem eletricidade no estado sólido, por conta dos elétrons livres, dos quais os metais estão inseridos nesses vértices que constituem esse cristal metálico. Associações entre metais diferentes que apresentam propriedades especiais aos metais. Os metais são moles, dúcteis e maleáveis. Quando eu associo
cobre com estanho, por exemplo, a associação entre os dois deixa o material metálico duro, extremamente duro e resistente à tração. As ligas metálicas são associações entre metais diferentes que têm a finalidade de apresentar propriedades especiais aos metais. Destaca o aço, liga de ferro-carbono, o bronze, cobre, estanho, o latão, cobre com zinco, ouro 18 quilates, ouro, prata e cobre, o amálgama, mercúrio com ouro e a solda dos latoeiros, estanho com chumbo. Então aqui, senhores e senhoritas, eu fiz uma breve recapitulação das ligações químicas, metálica, covalente simples, covalente dativa e a famosa ligação iônica. Agora eu vou voltar aqui, você dá uma pausa no vídeo neste momento e agora vamos começar a fazer os exercícios. Quando você terminar de fazer os exercícios, você volta aqui e confere a resolução, ok? Pode começar a resolver, por favor. Terminaram a resolução? Eu voltei agora para resolver algumas questões referentes ao que foi apresentado na aula para vocês. Questão número 6 da FUVEST diz o seguinte: nesse texto o autor descreve o fascínio que as descobertas da química exerciam sobre ele durante a infância. Eu adorava a química, em parte por ela ser uma ciência de transformações de números compostos baseados em algumas dúzias de elementos, eles próprios fixos, invariáveis e eternos. Esse é o primeiro parágrafo aqui. A noção de estabilidade e de invariabilidade dos elementos era psicologicamente crucial para mim, pois eu os via como pontos fixos, como âncoras em um mundo instável. Mas agora com a radioatividade chegavam transformações das mais incríveis. A radioatividade não alterava as realidades da química ou a noção de elementos, não abalava a ideia da sua estabilidade nem da identidade. O que ela fazia era aludir duas esferas no átomo, uma esfera relativamente superficial e acessível, que governava a reatividade e a combinação, e uma esfera mais profunda e inacessível a todos os agentes químicos e físicos usuais e suas energias relativamente pequenas, onde qualquer mudança produzia uma profunda alteração na sua identidade. Oliver Sacks, Tio Tungstênio, Memórias de uma Infância Química. Traduzindo aqui, o átomo, de acordo com essa identidade, o átomo é uma esfera, ele tem duas esferas, uma que ele fala profunda, inacessível, e uma outra mais superficial. Muito bem, então deixa eu mostrar aqui então o significado desse termo, né? Essa esfera inacessível aqui, nesse caso, é o núcleo do átomo, constituído inicialmente, ainda os nêutrons não tinham sido descobertos, né? Isso aqui é o átomo de Rutherford, onde no núcleo nós temos a presença das partículas com carga positiva, que são os prótons, e nessa esfera mais superficial, responsável pela estabilidade do átomo, nós temos a chamada de eletrosfera. Na eletrosfera, nós temos aqui a presença das partículas com carga negativa, chamadas de elétrons. Os elétrons possuem uma massa aproximadamente 1840 vezes menor em relação aos prótons. Aqui está o átomo proposto pelo cientista Rutherford, de acordo com o enunciado da questão. Ernest Rutherford, o átomo semelhante ao sistema solar. De acordo
com essa interpretação, qual é a alternativa correta? Letra A. O trecho eles próprios, fixos, invariáveis e eternos remete à dificuldade para a quebra de ligações químicas que são muito estáveis. Não. Na verdade, o átomo não está ligado a um outro átomo, por isso isso aqui está errado. Não ocorre quebra das ligações. O fato deles serem estáveis porque eles têm a camada de valência completa e por isso eles acabam traduzindo hoje o que nós conhecemos como átomos estáveis. Quem são os átomos estáveis que nós conhecemos? São os gases nobres. E eles não combinam-se entre si, por isso o termo associado à ligação química está errada. Muito bom. Letra B. Esfera relativamente superficial e a esfera mais profunda dizem respeito, respectivamente, à eletrosfera e ao núcleo dos átomos? Sim, exatamente. Aqui está a alternativa correta. É a letra B, que se refere ao átomo de Rutherford. A letra C, esfera relativamente superficial e esfera mais profunda referem-se respectivamente esfera superficial aos elétrons da camada de valência envolvidos nas reações químicas e a esfera mais profunda são os elétrons das camadas mais internas? Não. Está errado isso aqui. A esfera mais externa é a eletrosfera, onde os elétrons em geral encontram-se em órbitas ao redor do núcleo. A esfera mais profunda é o núcleo. A letra D está errada. As energias envolvidas nos processos das transformações de um átomo em outro, como ocorrem com materiais radioativos, são relativamente pequenas? Não. A energia envolvida no processo da chamada fissão nuclear é calculado pela fórmula massa do material radioativo multiplicado pela velocidade da luz ao quadrado. mc ao quadrado. A energia é relativamente muito grande, não pequena. Está errado a letra D. A letra E está errado porque a expressão uma alteração fundamental na identidade relaciona-se à capacidade de um mesmo átomo fazer ligações químicas diferentes? Não. Não é. A alteração na identidade quer dizer muda o número atômico. Mudança no número atômico, porque quando um átomo sofre um processo de transmutação artificial, ele pode ganhar ou receber prótons e o núcleo altera a quantidade de prótons e, consequentemente, vai mudar o número atômico. E o fato de mudar o número atômico implica na mudança da identidade do átomo. A identidade do átomo é dada pelo número atômico. Muda o número atômico, muda a identidade do átomo. Mudança na identidade. Falsa essa afirmação, portanto, não está relacionado à questão das ligações químicas aqui nesse caso. Isso aqui está errado. Ok? Bom, feito então essa questão da Fovest, que está relacionado ao átomo de Rutherford. Vamos fazer uma outra do Enem agora, essa questão número 34. Um fato corriqueiro ao cozinhar arroz é o fato do derramamento de parte da água do cozimento sobre a chama azul do fogo, mudando para uma chama amarela. Essa mudança de cor pode suscitar interpretações diversas relacionadas às substâncias presentes na água do cozimento. Além do sal de cozinha, cloreto de sódio, encontram-se carboidratos, proteínas e sais minerais. E o que é atribuído a essa mudança de cor? O que faz a chama do fogo, que é azul, ficar amarelo? É isso daqui, ó. É o átomo
tem o elétron da sua camada de valência, que vai absorver a energia proveniente do aquecimento, e aí ele fica mais energético e vai saltar para o nível mais energético, como eu estava explicando na teoria. Aqui nós temos o nível E1 e aqui nós temos um nível E2 maior que o E1, e ele salta para o nível mais energético, que comporta a energia que o elétron já tinha, mais a energia que ele já recebeu, mas ele saltou porque foi obrigado. Mas a tendência é que ocorra o quê? Ele volta para o nível mais interno, onde ele encontrava-se, e aqui no nível mais interno a energia é menor e ele é mais estável. E aí o que acontece no retorno? Ele libera a energia absorvida em forma de ondas eletromagnéticas ou luz de cor definida. Essas ondas eletromagnéticas possuem um determinado comprimento de onda. E o comprimento de onda que consegue se visualizar no espectro da luz visível é o amarelo. Tá? Então, qual é a justificativa? A justificativa é a reação do gás de cozinha com sal que volatiliza o gás cloro? Não. O cloro não é volatilizado, isso é falso. A emissão de fótons. Fótons é o nome dessas ondas eletromagnéticas que o elétron libera quando ele volta para o nível de origem, excitado por causa da chama. Sim, é isso aqui que está correto. Produção de derivado amarelo por reação do carboidrato. Não é por isso. Reação do gás de cozinha com a água formando gás hidrogênio. Não forma hidrogênio. Isso é só na eletrólise. Excitação das moléculas de proteínas? Também não. A única alternativa que se refere ao modelo de átomo proposto por Niels Bohr está na alternativa letra B. O Enem tem pedido nos últimos anos questões referentes ao átomo de Bohr. Fiquem atentos com relação a esse aspecto. Agora eu vou fazer algumas questões relacionadas à tabela periódica. O número 1, o 33 e o número 40. Essa questão da FUVEST do ano passado, número 1, diz que o gráfico a seguir indica a temperatura de ebulição dos bromoalcanos para diferentes tamanhos da cadeia carbônica. Esse gráfico mostra o seguinte, que o ponto de ebulição está aumentando de acordo com o aumento da cadeia carbônica. Aqui está esses pontos foram catalogados de acordo com o número de carbonos e o ponto de ebulição. Aumentava o número de carbonos, aumentava o ponto de ebulição. E o resultado é esse comportamento linear que diz que quando eu aumento o tamanho da cadeia, aumento o ponto de ebulição, porque nesse caso está aumentando o tamanho da cadeia, aumenta a área de contato, por esse motivo a cadeia fica maior, aumenta o número de ligações intermoleculares para romper e por isso o ponto de ebulição aumenta. Considerando as propriedades periódicas dos halogênios, qual a alternativa que descreve adequadamente o comportamento expresso no gráfico das temperaturas de ebulição versus tamanho da cadeia carbônica para dois tipos de haletos orgânicos, o haleto orgânico que tem flúor e o haleto orgânico que tem o iodo. Bom, é de se esperar para ambos o mesmo comportamento do bromo, ou seja, se você aumentar o tamanho da cadeia, vai aumentar o ponto de ebulição para ambos. Nenhuma dessas situações aqui deve ocorrer, ó. Não vai ocorrer isso aqui, ó. Vai diminuir o ponto de ebulição com o aumento da cadeia carbônica. Então já vou descartar
a alternativa A. Eu vou descartar essa alternativa D de dado, pelo mesmo motivo, porque não vai acontecer a diminuição do ponto de ebulição por conta do aumento da cadeia carbônica. Tá, imediatamente eu já vou descartar essas situações iniciais e agora vou decidir entre a alternativa B de bola, alternativa B, vou decidir entre a alternativa A e aqui nós temos a alternativa letra E, tá? Vamos agora decidir agora entre elas qual é a alternativa correta. Aí aqui, para facilitar o nosso trabalho, eu coloquei aqui o tamanho dos halogênios de hidretos halogenados, um HF, o HCl, o HBr e o HI, para você ver o que vai acontecer com o tamanho do átomo, tá? Aqui nós temos o átomo de flúor, esse verde claro. Aqui nós temos o átomo de cloro, que é esse verde mais escuro. Esse cor de vinho representa o bromo, esse lilás representa o iodo. Vocês conseguem agora visualizar o que vai acontecer aqui? O que acontece? Eu vou ampliar aqui para ficar mais fácil a nossa interpretação. Observem. Ampliando isso daqui, ó. Agora fica bem melhor. Aqui está representado as chamadas ligações intermoleculares que devem ser rompidas entre as moléculas. Essas linhas que eu estou representando aqui são as ligações intermoleculares que eu tenho que quebrá-las para separar essas moléculas e a fim de que elas passem do estado líquido para o estado gasoso. E vocês estão observando que quando o átomo fica maior, aumentam o número de ligações intermoleculares que devem ser rompidas. Isso é a resposta do exercício, né? Nesse sentido aqui, ó, de cima para baixo, nesse sentido, está ocorrendo um aumento do chamado raio atômico que mede o tamanho do átomo. Aumenta o raio atômico. E também, nesse sentido, de cima para baixo, aumenta o raio atômico que mede o tamanho do átomo. Aumenta também, nesse sentido, a superfície de contato entre as moléculas, o que nós chamamos de força de coesão. Essa força de coesão é o nome atribuído a essa interação entre as moléculas através das ligações intermoleculares. Quando essas substâncias passam do estado líquido para o estado gasoso, são estas as ligações que devem ser rompidas. E como vocês podem ver, de cima para baixo aumenta o raio, aumenta a superfície de contato, aumenta de cima para baixo o número das interações intermoleculares que devem ser rompidas. Aumenta o número das interações intermoleculares, as chamadas, como eu falei, forças coesivas. Então se o número de ligações intermoleculares que devem ser rompidas aumenta de cima para baixo, nesse sentido, então vai aumentar tanto o ponto de fusão quanto o ponto de ebulição. Sendo assim, esse daqui é o átomo de flúor, ele vai ter um ponto de ebulição menor comparado ao átomo de iodo. O iodo, ele vai ter um ponto de ebulição muito maior em relação ao flúor, porque o flúor, sendo um átomo muito menor, o raio atômico é menor,
a área de contato diminui o número de ligações intermoleculares e diminui o ponto de fusão e ebulição. Portanto, conclui-se que o ponto de fusão do iodo é maior em relação ao ponto de fusão do flúor. Essa é a resposta do exercício. Conseguiram visualizar isso? Vou voltar aqui agora, vou voltar novamente aqui, ó. Tá, agora, como o ponto de ebulição do iodo é maior do que o ponto de ebulição do flúor, o iodo está representado por esse pontinho aqui, né? E ele é maior em relação ao flúor. Tá, então aqui eu já vou descartar essa alternativa que diz que o flúor tem um ponto de ebulição maior do que o iodo. Tá, agora vamos decidir entre a alternativa B e E. As duas alternativas B e E mostram que o ponto de ebulição do iodo aqui está aumentando e ele é maior em relação ao flúor. Mas qual das duas eu devo escolher? A alternativa B ou a alternativa E? Qual é o critério agora? O critério é a diferença entre o ponto de ebulição do iodo em relação ao flúor. E como vocês podem ver aqui, ó, se fosse, digamos, entre o iodo e o bromo, se fosse entre o bromo e o cloro, se fosse entre o cloro e o flúor, esses elementos vizinhos, aí eu escolheria a alternativa correta como sendo a letra B de bola. Mas como se trata exatamente de dois átomos extremos, o flúor é o menor e o iodo é o maior, então eu devo escolher esse que tem a maior diferença entre o ponto de ebulição e por isso a alternativa correta é a letra E. Bom, excelente. Esse exercício é muito legal, né? Ele se refere ao tamanho dos átomos, ao número de ligações intermoleculares que devem ser rompidas, e para romper preciso de energia, e essa energia origina um ponto de fusão e ebulição, que aumenta de acordo com o tamanho do átomo. Entenderam? Entre a alternativa B de bola e a alternativa E, eu fico com a alternativa E, já que essa diferença é muito maior entre o átomo de flúor comparado com o átomo de iodo. Aqui, como eu falei, seria uma diferença muito menor, por exemplo, entre átomos vizinhos aqui, entre iodo com bromo, bromo com cloro e cloro com flúor, por exemplo. Feito? Respondido a questão número 1. Vamos fazer a número 33, essa do Enem. Na mitologia grega, Nióbia era filha de Tântalo, pois personagens desconhecidos pelo sofrimento. O elemento químico de número atômico 41 tem propriedades químicas e físicas tão parecidas com os elementos de número atômico 73 e chegaram a ser confundidos. Por isso, em homenagem a esses dois personagens da mitologia grega, foi conferido a esses elementos o nome de nióbio, que tem o número atômico 41, e Tântalo com o número atômico 73. Esses dois elementos químicos adquiriram grande importância econômica na metalurgia, na produção de supercondutores e em outras aplicações na indústria de ponta, exatamente pelas propriedades químicas e físicas que são comuns. Aqui está a resposta, ó. Eles possuem propriedades químicas e físicas comuns. Se eles têm propriedades físicas, porque eles pertencem à mesma classe, e pelo fato de serem utilizados na metalurgia, então eles são metais. Então, propriedades físicas comuns porque são metais, e propriedades químicas comuns porque estão na mesma família da tabela periódica. Eu estou aqui representando a tabela periódica porque vocês sabem que no Enem a tabela periódica é disponível para consulta, né? Não é como na FUVEST, por exemplo, que não tem tabela para eu consultar. Então, se eu tenho disponível a tabela periódica para consulta, eu vou consultar a tabela e verificar que nióbio e tântalo
por que eles têm propriedades químicas semelhantes? Está aqui a resposta. Porque eles pertencem à mesma família da tabela periódica, que é o subgrupo 5b ou 5. Eles pertencem à mesma família, ao mesmo grupo da tabela periódica, por isso a alternativa correta é a letra B de bola. Está errado a letra A, porque eles estão localizados nessa área central da tabela e o subnível mais energético não é o F, é o D. E eles são elementos de transição externa e não interna. Transição externa. Essa área central da tabela. Tem seus elétrons mais externos no quarto e quinto nível. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Não, eles estão respectivamente no quinto e sexto nível. Estão localizados na família dos alcalinos terrosos e alcalinos não. Eles estão localizados na família de número 5 ou 5b. Como a tabela é periódica, é fornecido na prova do Enem, então fica fácil a resolução. 40. No ar que respiramos existem os chamados gases inertes, trazem curiosos nomes gregos que significam novo, oculto, inativo. E de fato são de tal modo inertes, tão satisfeitos em sua condição que não interferem em nenhuma reação química, não se combinam com nenhum outro elemento e justamente por esse motivo ficaram sem ser observados durante séculos. Só em 1962 um químico, depois de longos e engenhosos estudos, muito bom, aqui ele diz que depois de longos e engenhosos esforços, conseguiu forçar o estrangeiro xenônio, gás nobre, a combinar-se fugazmente com flúor, devido ávido e vivaz, e a façanha pareceu tão extraordinária que concebeu ao Prêmio Nobel de Química a pessoa que fez a reação de um gás nobre pela primeira vez. Qual a propriedade do flúor que justifica sua escolha como reagente no processo mencionado? Propriedade periódica que envolve o flúor. Qual que é, hein? É essa daqui, ó. O flúor, ele é muito reativo. Aliás, ele é o ametal mais reativo dos ametais da tabela periódica. E essa reatividade do flúor é devido à sua propriedade chamada de... Qual é a propriedade do flúor? É a eletronegatividade, que é a resposta da letra C. Essa foi fácil, né? Propriedade que caracteriza o flúor é a eletronegatividade. Bom, agora eu vou responder a questão número 25 e 31 para finalizar a aula, que se refere ao tema ligações químicas. O número 25 fala que a análise do gráfico abaixo mostra a variação da eletronegatividade em função do número atômico. Devem se unir por ligação iônica os elementos de número atômico. Só para lembrar a todos vocês que a ligação iônica é estabelecida entre um metal com um ametal, justamente entre um elemento eletropositivo e um eletronegativo. E assim deveremos obter um composto iônico que tem a maior diferença de eletronegatividade entre os átomos, porque o metal ele é eletropositivo, a tendência dele é de doar elétrons, e o ametal o oposto, o ametal é eletronegativo, a tendência dele é receber elétrons, e a combinação de um elemento eletropositivo com um eletronegativo origina um composto iônico. Esse composto iônico é proveniente da combinação de dois elementos, sendo um eletronegativo e um eletropositivo, que possui
o composto iônico que apresenta a maior diferença de eletronegatividade, ou seja, o mais eletronegativo e com mais eletropositivo ou menos eletronegativo. Maior diferença de eletronegatividade. Então aqui eu fiz o seguinte, estou mostrando para cada alternativa, letra A combinação de um elemento cujo número atômico é 17 e 35. O elemento de número... só para lembrar a todos vocês também que na prova da VUNESP tem tabela periódica para consulta. E essa é a diferença da eletronegatividade entre o flúor, entre o cloro e o bromo. E outra coisa, eles são ametais. E ametal com ametal, eles combinam-se por ligação covalente. Então não serve a letra A. Na letra B, o número atômico é 69 e 70. O número 69 e 70 também existe uma pequena diferença de eletronegatividade entre os átomos. A diferença é muito pequena entre esses átomos de eletronegatividade. Não precisa nem, digamos, mas eu preciso saber que é cloro com isso, com aquilo. Não, não é necessário. Apenas você vê aqui na ordenada a diferença de eletronegatividade entre os átomos para você verificar que aquela maior diferença de eletronegatividade entre os átomos é o que vai responder essa questão de um composto iônico. Aqui, ó, alternativa E, o número atômico 12 e 20, pequena diferença de eletronegatividade, 15 e 16 também, muito pequena. Agora, aqui está a resposta. A diferença de eletronegatividade entre os elementos de número atômico 17 e 57. Observem e compare essa diferença de eletronegatividade com as outras alternativas. Essa, sem dúvida, é a maior diferença de eletronegatividade. Portanto, é a combinação de um metal com ametal, que é entre o elemento de número atômico 17 e 57, respectivamente. Aqui está. Para o número 25, a alternativa correta é a letra C. Para finalizarmos essa aula, na questão do Enem número 31, ele fala, essa questão recente, né, que alguns materiais sólidos são compostos por átomos que interagem entre si, formando ligações que podem ser covalentes, iônicas ou metálicas. A figura apresenta a energia potencial da ligação em função da distância interatômica de um sólido cristalino. Analisando a figura, observa-se que na temperatura de 0 Kelvin, a distância de equilíbrio das ligações entre os átomos corresponde ao valor mínimo de energia potencial, que é o momento que os átomos estão ligados entre si com essa energia mínima aqui, ó. Aqui, ó. Nessa energia mínima, onde a temperatura é de 0 Kelvin, os átomos estão ligados entre si com essa energia potencial mínima. E com menor energia, mais estável o composto, e isso que forma uma ligação química. Agora ele fala, acima da temperatura absoluta, a energia térmica fornecida aos átomos aumenta sua energia cinética e faz com que eles oscilem em torno de uma posição de equilíbrio média, círculos cheios, que é diferente a cada temperatura. A distância da ligação pode variar durante toda a extensão das linhas horizontais
identificadas com o valor de temperatura de T1 a T4. A pergunta que se faz: o deslocamento observado na distância revela o fenômeno chamado do quê? Vamos visualizar isso mais próximo aqui, ó. Observe. Eu peguei aqui esses gráficos para mostrar para você que primeiro ponto, que é esse ponto inicial, 0 Kelvin, os átomos estão ligados entre si. Aí depois na temperatura T1, aí a temperatura vai aumentar, aumenta a energia cinética, aumenta a vibração e os átomos começam a se separar. Na temperatura T2, aumenta a temperatura e, consequentemente, aumenta a energia cinética, as moléculas vibram mais e a separação aumenta. E isso vai acontecer na temperatura T3 e na T4. E conclusão é a seguinte: a conclusão é que quanto maior a temperatura, maior a energia cinética, e os átomos começam a vibrar mais e eles se distanciam e eles se separam. E quanto maior a separação, maior a energia potencial que está associado à aproximação. Se os átomos se aproximam, a energia potencial diminui e a temperatura também diminui. E no ponto mínimo da energia potencial é esse. Nesse ponto da energia potencial mínima, os átomos estão ligados entre si. E quando eu aumentar a temperatura, o que vai acontecer? O que vai acontecer quando você aumenta a temperatura? Você vai quebrar a ligação entre os átomos. E exatamente, você vai quebrar a ligação. Então ele não ioniza, não dilata. Aqui não dá para saber que tipo de ligação que vai ocorrer. Não é ligação covalente isso daqui, né? Porque como eu tenho aqui sólidos, né? Ele falou, então não ocorre. Poderia ser a quebra de uma ligação metálica ou de uma ligação iônica, mas formação não. Então a resposta mais apropriada ocorre isso daqui, ó. O aumento da temperatura aumentará a energia cinética entre os átomos. Aumentando a energia cinética, isso vai aumentar a vibração das moléculas, dos átomos constituintes desses compostos. Aumentando a vibração dos átomos, vai aumentar a energia potencial, e isso vai originar a separação dos átomos. Como vocês podem ver nessa figura, né? Essas bolinhas pretas aqui mostram os átomos que na temperatura de 0 Kelvin, energia potencial mínima, ocorre a formação da ligação química. E depois que ocorre um aumento da temperatura, aí ocorre a separação dos átomos, que chama-se dissociação. A separação dos átomos, nesse caso, é a dissociação. É a quebra da ligação estabelecida entre os átomos. Pronto. Espero que essa revisão de atomística tenha sido importante e tenha ajudado vocês a entenderem e a rever esses termos. Continuamos a revisão na semana que vem com outros temas. Muito obrigado a todos e boa semana.